Isso. Pessoal, bem-vindos. Aqui é um conteúdo bem bacana que você vai poder usar o seu WhatsApp, que é a ferramenta mais usada no Brasil hoje, nos telefones celulares. E a gente tem o Instagram, ficou em segundo lugar na nossa votação, e ele vai ensinar um modo simples, mas para quem realmente quer entender, para ir para o intermediário, avançado, e você fazer nada mais do que vendas. É um garoto prodígio que eu não conhecia, e o meu amigo, quem não conhece, meu amigo Giordano Narada, que me apresentou ele e falou assim, pode colocar ele no How to Do que eu assino embaixo. E agora que a gente vai pôr a prova. E eu não conheço, não conhecia, conheci agora virtualmente, e ainda não sei sobre, pesquisei sobre o conteúdo dele, mas ainda não sei sobre a palestra. Mas já me disseram que é algo transformador. Então vamos lá, com vocês, as mãozinhas aí, todo mundo, com Henrique Jordão. Vamos lá, gente, todo mundo batendo palma aí, o Henrique chegando. Henrique, tá aí Fala, com você? galera. É Valeu, isso obrigado, aí. Luciano. Brigadaço. E obrigado pelo garoto, tá? As aparências às vezes enganam, né? Mas valeu. Então, seguinte, galera, tá todo mundo aqui me vendo, o áudio tá ok, só faz um sinal aqui para eu ter certeza que tá tudo ok. Show, maravilha, maravilha. Bom, quando o Luciano falou com o Jordano e eles me chamaram, né, eu nem hesitei em aceitar, justamente pela iniciativa da gente conseguir fazer isso dessa forma, né? Então, mediante tudo que está acontecendo, tudo que a gente está vivendo, a gente conseguir se adaptar e continuar. Essa é a palavra, continuar. Né? As coisas não podem parar apesar de tudo, né? Então a gente precisa continuar vendendo, precisa adaptar os negócios e tal. Então, se adaptar à realidade, aos clientes, ao teu negócio, faz parte da vida do empreendedor. E por que eu estou falando isso? Bom, eu era músico, eu fiz bacharelado e licenciatura em violão, e perto de formar eu joguei tudo pro alto, e dei uma guinada completa e tive que me adaptar a uma nova realidade. E aí eu entrei, comecei a trabalhar com negócios, eu queria ter a prática de um negócio, eu fui fazer isso, né, tipo, como aprendiz mesmo para estar ali no dia a dia, e depois eu montei o meu negócio. E depois de montar o meu negócio, estava tudo indo maravilhosamente bem, até que tudo ruiu. E aí, mais uma vez, eu tive que me adaptar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, com vendas, que era algo que vendas eu já fazia antes, mas eu não sabia que eu fazia, vocês já vão entender por quê. Mas o que aconteceu foi o seguinte, trabalhando, quando eu entrei no mercado, no marketing digital, mercado de vendas e tal, era uma nova realidade que não tinha aparentemente muito a ver com tudo que eu tinha feito. Só que eu comecei a ligar os pontos. Eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo, de certa maneira, eu fazia de outra forma, em outras áreas, como músico. Então, eu era o cara que às vezes conectava uma banda com outra, tinha que ir lá, tinha que fechar contrato, tinha que vender repertório, enfim, tinha que negociar aluguel de estúdio, enfim, tinha várias coisas ali que eu fazia porque tinha que fazer, não tinha ninguém para fazer e tal. E eu não sabia que eu tinha ganhado aquela habilidade, que aquilo estava ali porque eu estava fazendo todo dia, todo dia, todo dia. Então, quando eu comecei a trabalhar com marketing e vendas, eu percebi que aquilo já estava ali na linha, já estava conectado, já estava ali em volta, né? E o que aconteceu foi, deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui. Isso, agora eu estou vendo todos vocês. E aí o que aconteceu foi, eu simplesmente olhei e falei, cara, existe um mar no mercado, todo mundo querendo fazer milhões de coisas, muita gente travada, tentando começar a fazer alguma coisa, e muita pessoa, muita gente tentando comprar, né? Tentando comprar e ficando na dúvida e tal. Por quê? Porque a pessoa entrava numa página de vendas e naquela época, 5 anos atrás, não tinha a gama de ferramentas que a gente tem hoje, né? Então, conseguir falar com o produtor, conseguir tirar uma dúvida, isso não era algo comum. Hoje a gente vê muito mais isso. E aí a gente precisou colocar uma estratégia que não dependesse de construir toda uma página de vendas, de uma estrutura complexa, e o WhatsApp parecia a melhor coisa naquele momento. Só que a gente precisava testar. E aí eu comecei a pegar aquilo para fazer, e o que eu percebi? Que existe uma grande quantidade de gente que quer conversar com alguém, quer perguntar uma coisa, quer tirar uma dúvida,
quer entender melhor. Às vezes a pessoa até vê a página. E aí a gente começou a não usar a página. Eu dispensei a página e tudo começou a funcionar. E o que acontece numa página de vendas normal, com uma oferta boa, mais ou menos até 497, a gente tem o que a gente chama de 0,5% de conversão na média. O que significa? Que a gente precisa de 200 pessoas, tá? 200 cliques, né? 200 pessoas nessa página para fazer uma venda, tá? Isso é uma média, tá? E é um número legal. E aí o que acontece? O que acontece com as outras 199? Aí que existiu a curiosidade da gente entender. E por isso que o WhatsApp seria a melhor forma da gente conversar com essas pessoas e entendendo melhor. Porém, será se isso ia ter uma boa conversão? Será se ia funcionar dessa forma? E para nossa surpresa, a gente colocando aquilo ali nos projetos, o que aconteceu foi, a gente começou a ter uma conversão muito maior do que as conversões que a gente tinha em outras estratégias. Então a gente começou a ter 5% de conversão, que é o quê? 20 pessoas, precisava de 20 leads, 20 pessoas ali para fazer uma venda. Isso foi aumentando conforme eu fui refinando o processo, fui identificando os padrões, fui vendo que existiam vários elementos ali de persuasão que a gente precisava usar e tal. Por quê? Porque as pessoas queriam se relacionar. As pessoas queriam um pouco mais de relacionamento. Elas queriam um pouco mais de conexão. Elas queriam conversar e falar: isso aqui eu tenho um negócio assim, assim, assim. Vai servir ou não vai? Porque eu fiquei com essa dúvida. Isso foi algo que começou a chamar muita atenção. E o que aconteceu foi, a taxa de conversão começou a subir. Começou a subir. Começou a subir. E aí, a gente começou a ensinar isso. Eu fui testando, validando tudo que estava fazendo. Tive que fazer uma engenharia reversa para tudo isso. E, para nossa surpresa, isso foi começando a se replicar para os alunos que a gente ensinava, consultorias, mentorias e tal. E a gente já chegou até uma taxa de até 50% de conversão, que é o quê? A cada 2 pessoas, uma compra. Através exatamente do que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas então, Henrique, como assim, né? Como é que saiu isso? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente poder entrar aqui propriamente dito. Todo mundo vê na tela aí? Faz um sinal aqui de legal para mim. Show, maravilha. Então, o que acontece? Como é que tudo isso, como é que eu identifiquei os padrões? E aí, depois de identificar tudo isso, eu percebi que existia algumas coisas que eram comuns a todo o processo, que estava baseado em quê? Relacionamento, em confiança. E aí eu construí o que eu chamo de roteiro de conversas, né? Que é o RC3. Putz, mas o que é o RC3? É um roteiro de conversas em 3 fases, tá? É claro que isso aqui é o modelo geral. Cada negócio tem sua particularidade e algumas coisas você vai adaptar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque todo o roteiro ele é baseado em princípios. Então, quando você entende o princípio, você vai conseguir adaptar à tua realidade, tá? Por quê? Porque lembra que a gente está falando de pessoas. Lembra que eu citei as 200 pessoas que precisavam chegar. Cada uma tem uma particularidade. E às vezes, o grande lance é você não engessar, né? Então, por que é um roteiro? Justamente para você ter a flexibilidade de conversar com a pessoa. É através da conversa que você vai conseguir construir um relacionamento e confiança para acontecer a venda, tá? E é diferente de um script, por quê? Como é que eu vejo isso? Eu vejo da seguinte forma. Um script, e aqui eu vou trazer um exemplo de telemarketing, tá? No telemarketing, existe lá um software que tudo que a pessoa pergunta, tá tudo ali já para dizer as respostas, o jeitinho de falar e tal. Se você pergunta alguma coisa que tá fora daquele script, o que a pessoa faz? Um momento, vou falar com o meu supervisor, né? Então, e vamos ser sinceros, não tenho nada contra o telemarketing, tá, gente? É apenas um outro modelo. Mas quem que gosta de ligar para o telemarketing? Quem que gosta de ligar para a NET, de ligar para a TIM, de ligar para a Vivo? Alguém que aqui gosta? Ninguém gosta, né? Justamente por isso, porque é robotizado, é mecânico, não é pessoal, não tem nenhuma conexão, né? Por quê? Porque as pessoas, elas acabam copiando aquilo, falando de uma forma tão robotizada que distancia. E era exatamente o contrário do que eu via dos resultados que a gente estava construindo, que eu estava construindo todos os dias. Eu percebi que quanto mais eu conversava, mais eu vendia. Quanto mais eu conversava, mais eu vendia. E aí, quando eu queria vender, sabe? Entrava naquela coisa de vou vender, não dava certo. Por quê?
Porque é como se a gente vestisse a roupa, entre aspas, do vendedor. E aí você passa a falar de um jeito diferente, você passa a interagir, você passa a usar determinadas palavras que repele as pessoas. Que repele as pessoas. Por quê? As pessoas, elas querem comprar. Guarda isso. As pessoas, elas querem comprar, mas elas não querem que ninguém venda nada para elas. E foi aí que eu entendi que a flexibilidade do roteiro era o que fazia toda a diferença. Por quê? Porque eu conversava com as pessoas, tá? Então, por isso que eu vejo dessa forma, eu vejo diferente assim. Deixa eu só. Vocês estão vendo tudo da minha tela ou não? Porque tem o zoom aqui do lado, eu estou em dúvida se vocês estão vendo, tá? Se não tiver, me avisa aí. Então, o que que acontece? E eu percebi que existiam 3 princípios desse roteiro que fazia vender todos os dias, né? Quais são esses 3 princípios? O primeiro é posicionamento. Então, através de uma conversa, você precisa se posicionar. Se posicionar como o quê? Aqui, anota isso, tá? Anota isso. Você precisa guiar o teu cliente. Você precisa conduzir ele até a compra. Aqui você está fazendo exatamente o papel de guia. O guia não é aquele que você pergunta e ele, não, tá, pode ser, tudo pode ser, tá bom, qualquer coisa, isso, isso. Não. Você tem a tua solução, você tem o teu produto, o teu serviço e você sabe qual é a transformação que ele causa. Então você que vai dizer se vai dar certo, se não vai dar certo, qual o caminho, como fazer, como não fazer. Então você precisa se posicionar, tá? Isso te coloca numa situação diferente da conversa, que é o quê? Quem controla a conversa vende, tá? Não no sentido de ser autoritário, arrogante, nada disso. Mas você precisa ter o controle da conversa. Para quê? Para guiar a pessoa. Para guiar a pessoa. Para dar a direção para a pessoa. Então você precisa se posicionar. Já já vocês vão ver na prática como que funciona isso. Então você se posiciona durante toda a conversa, tá? Segundo ponto, uma oferta. A oferta, ela precisa estar muito bem alinhada com toda a tua comunicação, com toda a tua conversa, tá? E tem que ser algo que a pessoa olhe e fale, cara, eu preciso disso. Ela tem que fazer sentido. Ela não pode ser... É legal evitar ofertas que sejam muito descritivas. Mas o meu produto, o meu serviço é muito técnico e tal. Beleza. O que a pessoa... Como é que ela vai se ver depois que ela passar por você, pelo teu produto ou serviço? Como é que ela se vê? O que ela sente? O que ela pensa? Como é que ela vai estar depois? E aqui você faz a engenharia reversa para poder explicar para ela como é que ela vai chegar lá. Porque você é o caminho, não é o fim. Tá? Guardem isso. Não é o fim. Então, você precisa ter uma oferta boa, tá? Precisa construir uma oferta que fale sobre como a pessoa vai chegar lá. Veja, não é falar sobre o produto, tá? Não é falar sobre o produto. A gente lá na frente vai ver alguns pilares e aí vocês vão perceber exatamente no roteiro como é que é isso. O último princípio é o roteiro. E por que é o roteiro se a gente já está falando do roteiro, Henrique? Pelo seguinte, uma coisa sobre o roteiro você tem a flexibilidade de conversar, porém tem um objetivo final ali, que é guiar a pessoa até a compra. Tá? Ou não, falar para ela, cara, isso não vai te ajudar. Ou, um exemplo, se a pessoa não for o teu cliente ideal, não for a tua persona ideal, você vai falar, não faz sentido para você e tal, esse não é o teu momento, tá? Mas por que o roteiro também é um princípio? Porque você não pode fugir do roteiro. Começar a conversar com a pessoa sobre a tua solução e de repente vocês estão conversando sobre a volta da Lua, da Terra, se é isso, se é aquilo, não pode, tá? Tem que haver uma conversa, tá? Você vai comentar as coisas, porém você tem sempre que entender em qual parte você está, em qual fase. Lembra que é um roteiro de 3 fases. Então, dentro dessas 3 fases também existem partes. Então, a gente tem que saber onde é que esse cara está. Como é que eu vou fazer ele ir para a próxima fase? Lembra? É o caminho, é a jornada até a compra. Por quê? Todo o roteiro ele está baseado em gerar confiança, em gerar relacionamento para a pessoa seguir, tá? E ela para no meio do caminho? Para. Por quê? Porque está no WhatsApp. A grande vantagem do WhatsApp é que é muito instantâneo, né? Tem gente até que tem aquela ansiedade ali no WhatsApp, tipo, já mandou, já quer que a pessoa responda logo. Poxa, mas visualizou, não me respondeu e tal. Então,
essa é uma vantagem que a gente tem que saber usar a nosso favor e não ficando à disposição do cliente. Por quê? Porque você precisa se posicionar. Você não fica à disposição, tá? Isso é muito importante. Então, o posicionamento é o quê? Eu vou conduzir as pessoas dentro do espaço de tempo que eu tenho, seguindo o roteiro e acompanhando elas para que elas tenham acesso à minha oferta, tá bom? Então, esses 3 pontos são fundamentais eles estarem muito bem alinhados. Todo o roteiro vai estar trabalhado em cima do posicionamento, da sua oferta, do seu roteiro, de seguir o roteiro, tá bom? Que é o roteiro que você vai construir para o teu negócio, para o teu produto, para o teu serviço. Então, aí você vai poder ter mais de um modelo de roteiros para você usar, tá bom? E é isso que eu vou ensinar, como é que você vai construir isso baseado no modelo base aqui, tá bom? Que a gente usa para construir em todos os outros produtos, serviços que a gente tem. Então, quais são as 3 fases desse roteiro? A fase 1 é apresentação e interesse. Eu vou me aprofundar em todas as fases, tá? A fase 2 é o aprofundamento, é onde a gente explora um pouco mais os cenários, tá? E a fase 3 é a oferta, é onde a gente vai falar sobre a transformação, sobre como funciona, tá? Como é que vai ser o produto, o serviço, tá bom? E dentro de cada fase dessa tem partes, tá? Dentro de cada fase dessa tem partes, tá bom? Então, a gente vai entrar agora em cada uma delas, tá? Eu vou fazer isso da maneira mais tranquila para vocês entenderem exatamente o que está por trás de cada fase. Isso é o que importa, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Não se preocupem com as palavras exatas que estão aqui, tá? Ah, mas ali tem aquela palavra X. Não se preocupem com as palavras exatas. Por quê? Porque vocês vão precisar colocar... Lembra que é relacionamento, que gera confiança? Ninguém consegue fazer isso de maneira artificial. Precisa ser autêntico, genuíno, íntegro, tá? Precisa acontecer isso. O que isso significa? Que você vai usar o teu jeito de falar, entendendo o que está em cada fase, o que está em cada parte, tá bom? Então, o maior valor aqui é perceber o que está por trás aqui, porque é dessa maneira que você vai conseguir conduzir cada cliente que você for conversando, tá? Então, vamos lá. A primeira fase é a apresentação de interesse. Qual que é o princípio dessa fase? É ter uma resposta. Mesmo que a pessoa ou ela chegue direto no teu WhatsApp, ou é você quem entra em contato com ela, o objetivo é você ter a resposta, a primeira interação para vocês poderem começar a conversa. Tá? Se isso não acontecer bem, se você aqui antecipar algo, já era. Por quê? Porque você vai cair na roupa do vendedor. Tá? E é uma venda consultiva. Tá? Usar esse roteiro dessa forma é uma venda consultiva. E por isso que isso é tão poderoso e tem uma taxa de conversão tão alta. Por quê? Porque você vai começar a conversar com as pessoas exatamente falando para ela da dor do problema dela, fazendo uma oferta exatamente de acordo com o que ela precisa. Então, se você não se apresentar, não tiver uma resposta ali no começo para seguir, as coisas não vão funcionar. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Aí a pessoa chega no seu WhatsApp, você chama ela, e aí ela fala assim, eu quero saber quanto é. O que vocês acham? Deixa eu voltar aqui a tela. O que vocês acham? Estou olhando vocês agora, quem está com a câmera aberta aqui. Se a pessoa chega e pergunta o preço, você responde ou não responde? O que vocês acham? Bom, uma já disse que não responde. Ok, você não responde. Mas você não pode fingir que não leu a pergunta, que não ouviu o que ela tinha ali. Então, como é que você faz nesse exemplo que eu estou dando? Olha, vou te falar tudo sobre o produto tal. Antes, e aí eu vou mostrar para vocês como é que tá a próxima parte, que é o posicionamento, tá? Você diz para ela, eu ouvi você e eu vou te contar, tá? Mas antes, deixa eu só entender isso assim, 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 que é a parte que que eu vou mostrar ali. Por quê, gente? Eu tenho um case exatamente para explicar isso, que é de um cara que falou, eu deixei o nome lá para o produto tal, eu falei, beleza, legal. Eu entrei em contato com ele e falou, cara, legal, quero saber só quanto é. E aí eu falei para ele, cara, vou te contar tudo. Era um produto
que era R$19 o primeiro mês e R$79 nos próximos meses. Era uma assinatura, tá? E aí eu falei, vou te contar tudo, tá? Mas me diz qual foi a tua intenção. E aí vocês vão entender por que essa pergunta, tá? E aí ele começou a explicar, ele falou, não, tá acontecendo isso, assim, assim. Eu falei, aí eu fui conversando, aplicando o roteiro, aplicando o roteiro. No final, esse cara comprou um produto de R$5.000. Por quê? Porque eu entendi que ele não precisava. Lembra? Eu me posicionei como guia. Eu me posicionei como eu conheço a minha solução. Eu sei se ela vai funcionar para aquele problema ou não, ou para o outro. Eu sei. Então, a partir desse momento, ele começou a falar, eu falei, olha, esse produto aqui vai fazer só isso, isso e isso. Por que você está me contando, eu recomendo que você entre nesse aqui. Ah, poxa, legal, então é isso. E ele comprou. Olha o tamanho da diferença do investimento. Percebe? Em uma conversa, através disso, eu consegui encadear ele para outro produto, consegui direcionar ele para outro produto, que fazia mais sentido, que ele saiu feliz da vida, que inclusive comprou outros depois. E por que eu estou falando isso aqui? Exatamente para a gente entender que o mais importante é a gente perceber o que a pessoa quer, qual é a necessidade, qual é a dor, o que ela quer ganhar. E a gente não ter pressa. Por quê? Falou o preço, putz, a venda tá ganha, pronto, é tanto, toma aí, pronto, comprou e tal. Ele poderia ter comprado dessa forma. Ele poderia, mas é o que eu falo. O amador faz isso. Ele entrega na hora, sem nem entender por que a pessoa se interessou por aquilo. É claro que isso varia de alguns negócios para outros negócios. Numa loja de roupa, isso é diferente. Óbvio, isso é diferente, né? Roupa é roupa. Agora, por que eu tô falando desse lance da loja de roupa? Porque existem diferenças das ofertas e a gente já vai falar isso. Então vamos voltar para lá. Eu dei esse exemplo para vocês ali do primeiro contato, porque se eu respondo preço, eu não tenho conexão, eu não abri a conversa, eu não tenho relacionamento. Eu tenho uma venda transacional, ou seja, toma lá da cá. Pronto, beijinho, obrigado, tchau, tchau. Deu certo, não deu certo. Percebe? Então, isso não é legal porque você não se posiciona, a pessoa não vai te ver como uma referência, ela não vai gerar o nível de confiança necessário, tá? Por mais que ela vá comprar aquele produto mesmo, ou que você vai direcionar ela para outro, é preciso haver essa confiança, tá? Então vamos voltar aqui. Show. Então olha lá, dentro de cada fase, lembra que eu falei que a gente tem partes, tá? Só uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa. Faz sinal para mim. Tô indo muito rápido ou tá legal? Tá legal, né? Tá legal, tá tranquilo? Ou tá muito rápido? Tá muito rápido? Ah, beleza, tranquilo. Então, olha só, dentro de cada fase existem partes. Então, a primeira parte aqui é se apresentar. O objetivo é a gente se identificar, falar o motivo, tá? E a disponibilidade. Eu já testei, assim, centenas e centenas e centenas de formas para entender qual era a melhor maneira da pessoa me responder, de ter uma taxa de resposta muito boa, esse tipo de coisa. Então, desde colocar, deixa eu usar o nome aqui, do Anderson. O Anderson tá aqui, eu tô vendo ele. Anderson Sakakibara. É assim que fala? Show. Então, de colocar, por exemplo, oi, Anderson, tudo bem? O que acontece quando a gente faz isso? Gera curiosidade, porque o Anderson vai falar, putz, quem é essa pessoa? Não conheço esse número, não tem esse número na minha agenda, que tá sabendo meu nome, né? E aí ele vai perguntar, quem? Quem tá falando? Sou eu, né? Então, essa curiosidade é de entender quem é que tá falando e tal e tudo mais. E eu percebi que isso não faz muita diferença. O ideal é a gente, logo na primeira mensagem, se apresentar. Por quê? Porque você ganha tempo. Você ganha tempo. Além de você estar sendo claro para a pessoa, olha, tudo bem, Anderson? Aqui é o Henrique, eu faço parte da equipe do How to Do. Ele já sabe, ele já entendeu. Até porque, se ele chegou até você, tá? Eu tô falando nesses casos que a pessoa chega no teu WhatsApp ou que ela deixa o contato para você chamar ela, tá? Nessas duas situações, ela já tá esperando, de certa maneira, aquele contato. Né? Ela demonstrou um interesse em algum lugar, numa página, em algum lugar que você deixou o teu WhatsApp e rolou, e ela já está esperando o teu contato. Então, o que acontece aqui? Você já consegue, a pessoa, legal, é do lugar tal, o nome da pessoa é tal e tal. Quando a gente manda só o oi, tudo bem, a gente tem mais respostas, tá? Só que a pessoa às vezes olha, beleza, já eu vejo, agora eu sei de onde é, depois eu vejo. Normalmente é isso que acontece. Lembra que, uma coisa importante, as conversas no WhatsApp, elas são
atemporais. O que isso significa? Você, quando vai abrir várias conversas, através desse método que eu ensino do roteiro e tal, dá para falar com 80 a 100 pessoas por dia. Por dia, tá bom? Usando esse método que eu ensino, dá para falar com 80 a 100 pessoas por dia. E o que acontece as conversas elas são atemporais. É por isso que, através do processo e desse princípio da conversa temporal, que a gente consegue falar com várias pessoas no dia. Por quê? Pelo seguinte, a pessoa, ela tá ali em movimento na vida dela e tal. Então tem hora que ela para ver o WhatsApp, daqui a pouco ela vai no banheiro, daqui a pouco ela vai no mercado, daqui a pouco ela pega o filho no colo. A vida é assim. Ela não para o WhatsApp pra, peraí que agora eu vou falar com o fulano que tá aqui, né? Normalmente não é assim. Em alguns momentos é, em outros não. Henrique, então como é que eu me comporto? Lembra do princípio? Posicionamento. Quem determina a velocidade é você, de acordo com o comportamento da pessoa. Então eu sempre digo uma coisa. Eu olho para a conversa da seguinte forma: como é que essa pessoa é? Ela tá andando, caminhando ou correndo? Às vezes a pessoa tá ali, já responde mais rápido e tal, e aí eu que vou guiar ela de acordo com o que eu percebi na velocidade, tá? Por quê? Eu ando com quem anda, eu caminho com quem caminha e eu corro com quem corre. Algumas pessoas já vão te responder mais rápido, você já vai conseguir criar conversa ali, mas você não pode se colocar à mercê, à disposição. Isso eu quero que vocês ignorem, não façam isso, não se coloquem à disposição da pessoa. Lembra? Ela está precisando da solução. Ela está precisando do que você tem nas mãos. Isso é muito poderoso. Quando a gente entende isso, muda a cabeça da gente para entender que, cara, eu tenho uma solução. Se eu não fizer a venda, o que acontece aqui? Eu vou ficar sem o dinheiro, mas ela fica sem a transformação. Que é algo muito maior para a vida dela. Percebe? Então, essa posição de vocês têm um caminho para ela chegar até lá. Está nas mãos de vocês. Então, precisa ter esse controle, precisa ter essa posição de guiar a pessoa, de controlar a conversa. Então, voltando, o que acontece? Vocês não vão precisar se preocupar, tipo, putz, mas o fulano tá respondendo, eu tenho que ir lá responder ele agora. Não. A pessoa respondeu, você tá falando com outra, depois você volta e vai responder todos os outros. Não pode, demorar 1, 2 dias para, né, seguir a conversa. Então, você vai acompanhando ali. Até porque cada produto, cada projeto, cada serviço tem um tempo de jornada, tá? Tem um tempo de jornada. Não é comum a pessoa comprar de primeira, só quando ela já sabe tudo, já tem consciência, já conhece você, ou conhece a tua empresa, alguém recomendou, quando o nível de confiança está muito alto, tá? Quando não, ela vai conversar, ela vai ir pensando. E por que isso é legal? Porque você consegue fazer isso no roteiro, acompanhando, levando ela. Tá? Então não se preocupem com as pessoas que vão respondendo tudo ali, tá? Por quê? Porque você vai levar essas pessoas no seu tempo de acordo com a velocidade delas. Então primeiro você determina o tempo, eu só vou atender em horário comercial e tal e tudo mais. Você determina, você vai tratando um por um, cada fase. Lembra, você precisa seguir as fases do roteiro, é um pilar, é um princípio, tá? As fases do roteiro precisam ser seguidas. Onde é que essa pessoa tá? Ela tá na fase 1, na parte 1, beleza, eu preciso levar ela para 2. Tá bom? Então não se preocupem com a quantidade de conversas lá, porque você precisa ter o processo. No final eu vou falar sobre o processo, tá? Então o que acontece aqui? A melhor mensagem que eu uso até hoje, tá? Depois de vários testes, é essa aqui que tem a identificação, o nome da pessoa. Eu gosto sempre que possível de colocar o nome da pessoa. O motivo do meu contato e se ela está disponível. Se a pessoa pode falar. Agora, lembra que eu falei? Não fiquem tão presos às palavras que estão aqui. Eu posso falar isso de várias maneiras. Eu, Henrique, falo opa. Por que eu falo opa? A pessoa liga, opa, tudo bem? Eu falo assim. Então, coloquem aqui o molho, o tempero de vocês, a maneira de vocês falar. Poxa, Henrique, mas então eu uso muita gíria. Eu posso falar gíria? Depende. O ideal você precisa ser você, mas com profissionalismo. Então, como é que normalmente você trata o teu cliente? É assim que você vai conversar, tá? Lembra que aqui é uma conversa que tem que ser mais humana, tá? Mais humana. Então, claro que vai depender da cultura do teu negócio, da tua empresa, mas o quanto humano você conseguir. Lembra, quem está no WhatsApp dessa pessoa? A mãe dela, o esposo, o marido, a esposa, filhos,
né? É muito pessoal o WhatsApp, muito pessoal. Então, a gente não pode se tornar um estranho, uma empresa muito formal, sabe por quê? Porque não conecta tanto, tá? Pessoas gostam de conversar com pessoas, lembra? Relacionamento, tá? Então, coloquem aqui o jeito de vocês. Então, aqui é o Henrique, eu posso botar Henrique Jordão por aqui, eu faço parte da equipe e tal. Explico da onde eu sou, né? E digo qual foi o motivo. Ó, eu vi que você deixou seu nome para saber mais sobre o programa, sobre o produto tal, sobre o nosso treinamento, sobre a nossa loja, né? E você está podendo falar? Está disponível? Podemos conversar rapidinho? Tá? Então aqui você vai colocar. E aí a pessoa dá o ok. Quando ela dá o ok, abriu. Por quê? Aqui vai algo muito importante. Muito importante, muito importante. O que eu faço e recomendo para todo mundo que eu ensino isso? Eu só falo com quem tem interesse. Eu só falo com quem tem interesse na minha solução, com quem tem interesse no que eu estou fazendo, com quem tem interesse no que eu estou vendendo, tá? E eu não fico batendo em porta que está fechada, tá bom? Deixa eu só beber uma água aqui. Então, isso é muito importante, tá? Eu pergunto se pode falar. Aqui pode acontecer, é muito raro, tá? Mas pode acontecer o seguinte, da pessoa virar e falar assim, não tenho mais interesse. Não quero mais. É raro, mas pode acontecer, tá? Então, assim, eu não insisto. Não insisto. Por quê? Porque ela precisa querer conversar com você. Se uma pessoa diz, cara, eu não quero falar com você, o que você faz? Fica lá perturbando, enchendo? Não, tá? Isso é importante, tá? Então, vamos em frente. Parte 2 da fase 1. Aqui é posicionamento e controle. Lembra que eu falei o lance do preço? É aqui que a gente descobre como driblar isso, mas isso também está em todas as conversas. Eu sempre me posiciono. Sempre. 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 Eu só não me posiciono, por exemplo, quando já é um cliente, e o cara já é cliente, e ele quer comprar outra coisa. Aí a conversa é um pouco diferente. Ele já me conhece, ele já conversou comigo, tá? É outro caso, mas mesmo assim eu aplico o roteiro. Porém, de uma maneira mais leve, vamos dizer assim, tá? Fora isso, eu sempre me posiciono. Aqui é onde você se posiciona, onde tem controle. Deixa eu só mudar aqui onde está a tela do Zoom pra gente. Se eu consigo deixar em um lugar que eu consiga melhor. Acho que assim ficou legal. Então aqui o que eu falo? Falo, olha, Luciano, antes de te falar como funciona, e aí o nome do produto, da empresa, do serviço, enfim, do que você vende, eu quero conversar com você para entender se é o momento de caminhar com a gente. E aí, se entendermos que faz sentido, eu vou explicar como podemos te ajudar e como funciona para você fazer parte. Tudo bem? Gente, aqui é uma maneira bem abrangente e você pode adaptar para o teu negócio. Porque qual é o objetivo aqui? É você tomar o controle. É dizer para a pessoa, eu vou te guiar. Eu preciso conversar com você, eu preciso te avaliar, eu preciso entender melhor, tá? Poxa, mas o meu negócio vou dar um exemplo, uma loja de roupa. Eu preciso fazer isso? Existe uma maneira muito sutil de você fazer isso nesse caso, tá? Eu não vou conseguir dar exemplo de todos os negócios, mas eu quero dar umas variações para vocês, tá? A pessoa chegou lá, quer saber, poxa, quanto é que é aquela roupa e tal, que não sei o quê. Você pode virar para ele e perguntar, vou te contar tudo sobre ela. No caso, qual foi o motivo que fez você gostar dela? Porque eu tenho outras aqui que são parecidas. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma pergunta para entender exatamente o que ela quer, mas tomando o controle da conversa. Porque se eu respondo só o preço, ela vai dizer, beleza, obrigado. E aí? O que acontece depois disso? Né? Você vai ficar na mão da pessoa. Mas e aí? Você vai querer? Você não vai querer? Né? Você precisa abrir a janela para conversar, tá? Então, existem várias maneiras de dizer isso aqui também, né? Às vezes eu só pergunto, me conta, deixa eu só entender melhor qual que é o teu cenário, qual que é o teu problema, o que você está precisando realmente, para eu saber se isso vai te ajudar. Essa é outra forma também que eu gosto muito, tá? Deixa eu saber melhor para eu ter certeza que isso aqui vai te ajudar. Porque se não for, eu vou te falar, tá? Por quê? O que você faz aqui? Você tira a guarda. Além de tomar o controle, você abaixa a guarda, você diz, se não for te ajudar, eu vou te falar. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Significa que você não vai ficar tentando empurrar algo para a pessoa. E aí a pessoa baixa a guarda, porque ela vai ver que vocês vão conversar.
tá bom? Então, isso é fundamental para você se posicionar como guia da conversa, para ter o controle da conversa e para a pessoa ficar mais tranquila. Putz, Henrique, mas isso já deu errado alguma vez? Deu uma. Então, entre centenas de milhares de pessoas, deu errado uma vez. Porque a pessoa falou, não, eu sou muito cético, eu sou muito cética, era uma mulher, eu sou muito cética e eu que decido se eu quero comprar ou não. Eu falei, ok, só que para esse tipo aqui, era um produto muito específico, que não era vendido para qualquer pessoa e tal. Eu falei, para essa situação aqui, eu realmente preciso conversar com você. Então, se a gente não vai conseguir conversar, eu não consigo te ajudar. O que eu disse? Se não tem conversa, você não vai poder comprar. Por quê? O controle é meu, a solução está nas minhas mãos. Percebe? Putz, Henrique, mas aí você pode correr o risco de perder a venda. Posso correr o risco de perder a venda. Mas depende de qual venda, do quão complexa, do valor dessa venda. Né? E esse programa, por acaso, ele tinha essa especificidade, precisava avaliar muito bem as pessoas. Então, o que aconteceu ali? A pessoa comprou. Porque ela percebeu que não era brincadeira, era algo sério. Precisava de um crivo, precisava de uma conversa. Aí depois baixou a guarda, beleza e tal, e comprou. Tá? Então, uma única vez aconteceu isso. Por que eu estou te falando isso? Para te dizer o que dá certo e o que dá errado. Tá? Para você saber e olhar e falar, putz, isso aqui pode acontecer. Como é que eu lido com isso? Tudo vai depender do teu produto. Se fizer sentido você usar esse posicionamento, ok, que eu acabei de dar o exemplo. Se não, você vai usar outro posicionamento. Tá? Qual que é o posicionamento que você vai escolher? Aquele que faz sentido para o teu negócio, para quem você é. Tá? Para o que você quer, para os clientes que você quer. Quais são os melhores clientes que você quer dentro do teu negócio? Tá? E aí eles vão entender isso, tá bom? Então, essa parte aqui é exatamente para essas três coisas. Você se posicionar como guia, ter o controle da conversa e para tirar a roupa da venda ali, para a pessoa ficar tranquila, que você vai dizer para ela se é o momento, se não é. Tá bom? Então vamos em frente, vamos em frente. Deixa eu ver aqui se eu... Beleza, falamos disso. Agora a gente entra na fase 2. A fase 2 é a maior, tá? Então, recapitulando. A fase 1, apresentação e interesse. É onde a gente faz o primeiro contato, diz o motivo, pergunta se a pessoa pode falar e se posiciona, tá? O que acontece na fase 2? Na fase 2, o princípio dessa fase é descobrir qual é a realidade da pessoa. Onde é que ela está e onde é que ela quer chegar. É aqui que você vai descobrir muita coisa. Qual é o tamanho da dor dela, como está a vida dela hoje. Por que todas essas coisas parecem ser tipo, putz, mas é muita conversa. Isso faz com que você descubra uma quantidade enorme de coisas que alinha toda a tua comunicação. Toda a tua comunicação. Você começa a descobrir coisas porque você está falando ali com as pessoas no 1 a 1. Tá? Então, ao invés de você esperar construir uma página de vendas, toda uma estrutura digital, colocar um e-mail, isso, aquilo, para testar e tal, isso dá certo? Isso dá certo, mas requer tempo, requer investimento. Você pode fazer isso aplicando o roteiro, descobrindo 100% a verdade do que o teu público quer, o que ele não quer, e aí você tem o que eu chamo de argumentos de oferta validados, enquanto vende. Perceberam o poder disso? Enquanto vocês estão vendendo com a pessoa ali no WhatsApp, vocês estão descobrindo várias informações. E aí vocês vão decidir se depois quer criar funil, se quer criar outra estratégia, mas você já tem o mais poderoso, que é os argumentos que vendem. Os argumentos, as dores, os sonhos do teu cliente ideal que vende. E você descobre isso na fase 2, tá bom? Que é onde você vai entender o que a pessoa tem hoje e onde é que ela quer chegar. Então, a primeira parte da fase 2 eu chamo de motivo da busca, é entender o porquê que a gente está aqui, por que ela chegou, o que essa pessoa quer, por que ela buscou você, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, Luciano, me conta qual motivo fez você se interessar pelo, e aí você coloca o nome do que ela buscou, né, do produto ou serviço. Mas pode ser, qual é a tua intenção com esse produto, com esse serviço? Tá? É outra maneira de fazer a mesma pergunta. É só entender o que motivou ela a clicar no botão ou a chamar você no WhatsApp. Por que ela se interessou por isso? Tá? E aí você já começa a entender. Aqui, algumas pessoas, e aqui eu quero que vocês tenham atenção. A gente tem dois tipos de pessoas no WhatsApp. Dois tipos de pessoas no WhatsApp. A gente tem o cara engajado e o cara que não é engajado. Putz, então eu só quero o cara engajado. Não, os dois compram. Os dois compram. É perfil. Tá? Que é aquele cara que gosta mais de conversar e tal, que já responde tudo, já vai conversando com você. E tem o cara que é mais reservado, responde, dá uma resposta mais seca, mais
resumida, tá? Não ignorem esse cara. Os dois compram, tá? O que vai variar é o nível de conexão que você vai fazer com os dois. Então, por que eu estou falando isso? Em alguns casos, quando você faz a pergunta da parte 1, a pessoa já respondeu várias coisas e você não precisa fazer outras perguntas, tá? Ou seja, Henrique, eu preciso seguir exatamente todas as perguntas, fazer todas as perguntas que estão aí? Não. Você precisa entender o princípio por trás de cada fase. Se você entender isso, você vai fazer as perguntas certas de acordo com a pessoa. Por quê? Não adianta a pessoa responder alguma coisa lá e você fazer uma pergunta sendo que ela já respondeu aquilo. Percebe que isso vai tirar você do jogo, porque ela vai falar, ué, como assim? Já acabei de falar isso. E aí, desconecta. Tá? A pessoa pode falar, cara, você não tá prestando atenção na conversa. Você não tá prestando... E aí, você perde o jogo, tá? Então é importante entender. Então aqui mais uma coisa para vocês anotarem. A cada resposta, você comenta, dá uma expressão. É uma conversa. Tudo está baseado numa conversa. Então, qual é o motivo que fez você se interessar pelo... eu estou procurando isso por causa daquilo, porque está acontecendo isso assim, assim, assim na minha vida e tudo mais. Aí você fala, poxa, legal, entendi. E aí, se tem alguma coisa nessa resposta que te chamou a atenção, alguma coisa que você quer explorar, que faz sentido você ou perguntar ou comentar, você comenta. Você fala, poxa, mas isso aconteceu agora ou não? Né? Então, alguma coisa... Lembra, é uma conversa, tá? E aí a gente vai para a parte 2, que é explorando a realidade. Então ele te falou qual é o motivo do interesse dele, e você vai saber como é que está a situação dele hoje. Por que isso, gente? Uma das coisas do roteiro que eu fui percebendo e que eu falo que toda vez que eu converso eu vendo, né? Toda vez que eu tenho que vender eu não vendo. Por que isso? Porque conforme você vai perguntando, a pessoa vai tomando consciência de coisas que ela nem tinha total certeza. Percebe? O que eu quero dizer com isso? No final, vocês vão perceber que é tudo tão amarrado que é a pessoa que se convence. Por quê? Você explorou algumas coisas que fizeram ela entender ou que o problema dói muito, é muito grande, ou que a transformação pode ser muito maior do que ela imaginava. Você está ajudando ela a tomar consciência disso, de modo que, no final, ela mesma se convence. Você percebe? Fica muito mais fluido, muito mais tranquilo. Saca? Tem punch? Tem punch. Você tem que imprimir energia? Tem que imprimir energia, claro. Tá? Não é para ficar o negócio, esperar o cara acordar, não, mas por isso que tem um roteiro, tá? Então aqui você vai explorar a realidade. Você vai entender os desafios, as dificuldades e o cenário dessa pessoa, tá? Então aqui você vai perguntar, por exemplo, qual é a estratégia de vendas que você usa? Aí a pergunta tem que ter a ver com o que a pessoa está buscando, tá? Mas é o quê? O que está acontecendo hoje aí? Né? O que está acontecendo? Qual é a tua maior dificuldade? Qual que é o maior problema? Beleza? Então, essa parte é dessa forma. Qual que é a terceira parte? É explorando a dor. E aqui qual é o objetivo? É entender o quanto dói. Será que essa pessoa sabe se dói muito, se não dói? Aqui você entende se tem urgência, se não tem, se ela está um pouco desesperada ou não está. Por quê? Se não tem muita urgência, pensa comigo. Eu tenho uma dor na coluna. Dói muito, mas dói de vez em quando. Dói um mês. Tem urgência? Eu vou me desdobrar para comprar uma solução o mais rápido possível, se dói uma vez por mês? Nem sempre. Então você precisa ter urgência. Então é tamanho da dor e a urgência. As duas coisas juntas. E aqui você descobre o quanto dói. De 0 a 10, o quanto isso te incomoda? Tá? Isso te incomoda muito? Não quero usar de 0 a 10. Isso te incomoda muito, pouco? Como é que é para você? Como é que você se sente em relação a isso? Percebe? Tom de conversa, tá? E aí a pessoa vai te dizer e tal. E aí você vai seguir para a próxima parte. Lembra? Você comenta a resposta dela e aí você segue para o próximo. Uma coisa sobre o roteiro é que não pode virar interrogatório, tá, gente? Não pode a pessoa achar que vocês estão interrogando ela. Sempre tem que lembrar que é uma conversa, tá bom? Então, explorando o resultado esperado. Aqui você já entendeu onde ela está, entendeu o tamanho da dor dela, e aí você vai agora entender onde é que ela quer chegar, tá? E aí tipo, beleza, o que você quer conquistar? O que você espera com isso? Qual que é o impacto disso na tua vida quando você conquistar essa transformação? Você consegue enxergar as mudanças disso? Você consegue visualizar? Isso é muito poderoso, porque você faz a pessoa, ela olhou para a realidade dela naquele momento,
ela viu o tamanho da dor, a urgência, de repente, você faz ela visualizar o outro lado da ponte. Percebe? Isso é muito poderoso. Por quê? Porque você vai fazer com que ela, putz, cara, eu consigo visualizar isso assim, 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 assim. O que eu queria mesmo era dessa forma, desse jeito, e aí você vai usar isso depois, tá? Então, sobre a parte 5, né? A parte 5 é onde você vai apresentar provas, tá? Depoimentos. Henrique, mas eu não tenho nenhum depoimento ainda, porque eu não tenho aluno, não tem problema. Apresenta provas. Por isso que eu coloquei, o objetivo é apresentar provas. Depoimento de alunos, de clientes, é um tipo de prova. Agora, quais são os outros tipos de prova que atestam, que confirmam o que você vende? Pesquisa sobre isso. Pesquisa sobre isso. Eu, por exemplo, entrei no site do próprio WhatsApp e li lá, desculpa, que 60% dos negócios hoje fazem vendas pelo WhatsApp. Tá escrito lá. Isso é uma prova. Isso é uma prova, tá? Então, procurem provas e é nesse momento que você vai botar as provas, tá? Você pode colocar as provas no final, na hora que o cara tá para decidir a compra lá depois, ou quando ele veio com alguma objeção. Pode. Por que eu gosto de usar aqui? Porque eu conecto tudo isso. Eu deixo isso leve. É diferente de eu falar, faz o seguinte, olha aí esses depoimentos para você decidir, tá? É como se você tivesse, tá vendo? Tem um monte de gente aqui, tá? Eu evito causar isso. Por quê? Porque eu quero que a pessoa, dentro do processo, ela se convença, ela veja de maneira bem conectada. Então eu digo da seguinte forma, cara, legal. Deixa eu aproveitar e te mostrar alguns relatos de clientes, depoimentos, que passaram exatamente, e aqui você menciona a dor do cara ou onde ele quer chegar. Que passaram exatamente por isso, que tiveram esse problema aí que você me contou, tá? Aqui você vai mencionar. Dá uma olhada. Gente, aproximadamente de 3 a 5 provas, tá? 3 a 5 provas. Uma coisa importante, sempre textos pequenos, blocos pequenos, tá? Evitem textões. E, inclusive, até a oferta, que é a parte maior de todas, é onde você explica, mas onde você fala mais, é sempre bloquinhos, tá? Então, mandem de 3 a 5. Se for vídeo, eu tenho um vídeo que eu quero mandar. Escolhe vídeos curtos, senão você faz um mix, tá? O que é um mix? Se você souber editar, ou se você conseguir alguém para editar para você, faz recortes dos vídeos que você tem em um só, de no máximo 1 minuto, tá? Pega as melhores partes dos depoimentos e coloca em um só, tá? Por quê? Lembra, o WhatsApp é instantâneo, é rápido, se a pessoa vê que tem um monte de coisa para ela ver, ela, putz, cara, eu vou ver isso depois eu te respondo. Isso a gente não quer, a gente procura evitar isso, tá? Então, aqui você coloca os depoimentos no meio, tá? No recheio disso. E aqui você faz a sondagem de impedimentos. Depois você mostrou, tá? Aí você vai falar, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu ter certeza de uma coisa. Por acaso, tem algo que impede você de alcançar isso? Aí você menciona o objetivo que ela quer. Aqui você entende se tem um impedimento, se de repente esse impedimento é financeiro, se ela tem que consultar alguém, se tem qualquer coisa que impeça dela tomar decisão. Veja, você faz isso antes de chegar lá no final. Porque aí você já vai saber, você já vai qualificar essa pessoa. Percebe a diferença de você esperar e falar, a pessoa falar assim, beleza, ok, eu entendi tudo, vi o investimento, eu vou conversar com a minha esposa. Tá? Aqui você já descobre agora, para começar a lidar com isso. Tá bom? Então, vamos em frente. Aqui eu apresento a empresa, o negócio ou o expert. Essa parte, ela é... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O depoimento e essa apresentação do negócio do expert é, entre aspas, opcional. Como assim? Como assim, Henrique, opcional? É assim, a maioria das vendas que eu faço, a maioria, é sem depoimento e sem apresentar o expert. Quando que eu faço isso? Quando a estratégia, da onde está vindo os possíveis clientes e tal, eu já sei que não faz parte, eles não conhecem muito sobre aquele expert, sobre aquele profissional, sobre aquela empresa, tá? E aí eu procuro apresentar. Mas o mais importante é se preocupar em gerar conexão, porque quando você gera conexão, a pessoa vai ter confiança, tá? E aí, com a confiança, nem sempre você precisa provar tudo, porque a pessoa já confia, tá? Então, essa parte nem sempre eu uso,
tá? Eu uso em momentos específicos. Mesmo assim, ela tá aqui, por quê? Para você saber como é que você, digamos que, dá uma carteirada ali, diz, olha, o nosso negócio está há X tempo no mercado, ele pode te ajudar, pelo que eu entendi de tudo que a gente conversou até aqui. Por quê? Porque a minha empresa, ela costuma atender, e aqui você vai citar a área da persona, o nicho, o ramo, entende? De maneira bem específica. Aqui você vai citar algo que tem relação com ela. Vamos supor que a gente venda algo para, sei lá, dentistas, profissionais liberais de uma maneira geral. E o cara é dentista. Aí você falou, olha, a gente costuma atender vários profissionais liberais, inclusive tem um número significativo de dentistas aqui, que são nossos clientes. E a gente ajuda eles a alcançar através, percebe? Aqui você já está começando a dizer, isso aqui é para você. Você está fazendo exatamente, lembra lá da oferta? Você está fazendo uma oferta dizendo, cara, isso não é para outra pessoa senão para você. É teu isso aqui, é para você, tá bom? E aí você vai fazer a transição para a próxima fase. Vai falar, ó, agora eu vou te contar sobre... E aí você fala o nome do teu produto, do teu serviço e tal, para você saber como funciona, tá? Então, essa transição é para você entrar na oferta. Então, você apresentou o expert, o negócio, a empresa, e aí você vai falar, ó, agora eu vou te contar isso assim, assim, tá? E aí a gente entra na fase 3. A fase 3, eu quero que vocês percebam o seguinte, o objetivo aqui é mostrar o caminho de maneira emocional, tá? Evitar descrições. Vou dar um exemplo. Esse produto, eu vou dar um exemplo, deixa eu pensar aqui, de um negócio de, sei lá, de placa solar. As placas têm tantos metros, assim, assim, são pretas aqui, não sei como, a gente entrega em tantos dias. Evita isso. Sempre que possível, evita isso, tá? O que o cara que está comprando placa solar quer? Cara, ele quer não pagar a conta de energia. Eu nem sei como funciona isso a fundo. A gente até tem um case sobre isso, mas eu não sei como funciona isso a fundo. Mas o que eu imagino que o cara quer placa solar? Para não pagar energia. O que ele vai ter? Quanto ele vai ter? Quanto ele vai economizar? Isso que é mais importante para ele. Você vai ter energia sim, tal. Então, explicar isso da maneira mais emocional. Como é que a gente faz isso? Narrando a transformação, tá? Pensem sempre numa narrativa. Coloquem sempre no meio, no miolo das coisas, as descrições. Então, por exemplo, em 16 semanas, em 8 semanas, vai ser possível, vai estar ao teu alcance, você vai ter alcançado, vai ter conquistado, eu já disse qual é o tempo. Não precisei falar, ó, 16 semanas e tal. Percebe a diferença? Então, esse é um ponto, tá? Segundo ali, conte como será depois que ele tiver acesso ao caminho. Comentei sobre isso, mas é muito importante e, se possível, esse seu último parágrafo, tá? Essa parte, sobre o tamanho que eu falei, a oferta é a maior parte, tá? Agora, qual o tamanho ideal, Henrique? Não tem tamanho ideal. Agora, só para vocês se situarem, tem o seguinte. Aqui vai uma explicação sobre o que é uma oferta complexa e uma oferta simples. Bom, todo mundo sabe o que é carro? Faz sinal aqui para mim. Todo mundo sabe o que é carro? Ótimo. Todo mundo sabe o que é curso de inglês? Todo mundo sabe o que é curso de inglês. Eu não preciso explicar sobre isso, né? O que isso significa? Que eu tenho uma oferta simples. Que é fácil das pessoas entenderem. Agora, todo mundo aqui sabe o que é trading? Alguns sabem, outros não. Ok. Todo mundo aqui sabe o que é, por exemplo, como funciona a placa solar? Nem todo mundo sabe. Então, é uma oferta complexa, tá? Então, você pode ter isso em cursos, você pode ter isso em produtos, em serviços, tá? Isso difere. Por que é diferente uma coisa da outra? Uma oferta simples, você não precisa explicar coisas óbvias, tá? Você precisa explicar o teu diferencial, como é que funciona, o que tem de bom, quando ele alcançar isso, o que ele vai ter, de acordo com o que você está vendendo, com o teu método, com o teu produto, com a tua tecnologia, tá? Já numa oferta complexa, você precisa levar isso em consideração. Então, talvez você precise de um texto um pouco maior. Esse é um ponto. Outro ponto. Então, anotaram aí oferta simples, oferta complexa. Isso vale para qualquer coisa, tá? Não só para o roteiro, tá bom? Isso vale para qualquer estrutura de comunicação, tá? Toda comunicação estratégica de vendas, ela precisa levar em consideração isso, tá? Outro ponto, o preço. O preço, ele precisa, de acordo com o preço, você vai ter um roteiro um pouco
você vai precisar conversar um pouco mais, quanto maior o preço. Tá? A tua oferta vai ser, a parte da oferta vai ser um pouco maior, a tua conversa na fase 2 vai ser um pouquinho maior quando o preço, o investimento for alto. Tá? O que é um investimento alto? Isso é muito relativo porque varia de mercado para mercado. Tá? Mas eu sei que dentro do teu mercado você tem uma ideia do que é o preço básico do produto que você vende. Tem um produto que a gente chama um produto de entrada, né? E tal. Você vai classificar isso de acordo com o que você vende, tá bom? Então, essa é a diferença do tamanho aqui. Poxa, Henrique, mas tem algum limite? Será que essa pessoa se perde? Se você fez tudo lá atrás direitinho, se conectou, conversou com ela não se perde, tá? O grande lance é mande blocos. Mande blocos, tá? Blocos pequenos, parágrafos pequenos de texto. Evitem mandar textões de uma vez. Outra coisa, evitem encher tudo de emoji, né? Daquelas figurinhas lá. Poxa, então não pode. Usa isso de maneira inteligente. Primeiro, se você usa, né? Você vai colocar ali, lembra que eu falei, você tem que colocar o teu molho, você tem que colocar o teu tempero ali, na comunicação, falar do teu jeito. Quanto mais autêntico você for, o nível, a chance de você ter confiança da pessoa melhor, mais rápida, mais forte, é maior. Então, se você usa isso, ok, mas não exagere. Use no momento certo, quando a pessoa disser algo legal, quando ela disser algo que não é tão legal, você usa um emoji lá que não é tão legal. Usa isso, tá? Não exagera, não coloca atrás para ela. Você quer ver ela, quer que ela olhe isso, olhe aquilo. Lembre, é uma conversa, tá? Estou insistindo muito nesse lance da conversa. Por quê? Porque é aí que está o ouro. É aí que as pessoas se perdem, tá? É aí que as pessoas pegam o roteiro e acham que vai funcionar sem ela precisar conversar. Tem que conversar, tem que interagir, tá? Então, mostrar os benefícios que você está oferecendo na oferta, tá? Benefício é igual emocional. Característica é igual racional. Gravem isso. Benefício é igual emocional. Característica é racional. Tá? Então, procura sempre trabalhar com os benefícios. Envolva os dados, como eu falei, as partes mais analíticas em uma narrativa. E a última pergunta, depois que eu mandei todos os bloquinhos para a pessoa, o que eu pergunto? É o meu jeito de perguntar. Eu pergunto, faz sentido para você? Veja, aqui eu não estou falando para ela, agora eu vou te falar quanto custa e tal, vamos fechar e tal, tá? Não, faz sentido ou não faz? O que você achou? Tá? Te atende e tal. Eu gosto muito da frase do faz sentido para você, porque eu falo isso. Então ali pode acontecer da pessoa exatamente, putz, eu gostei, mas eu fiquei com dúvida tal, ou faz sentido, achei ótimo, incrível, não faz, tá? Isso assim me chamou a atenção, você pode falar melhor. É aqui que a pessoa vai começar a entrar, ou para apresentar uma objeção, ou para tirar alguma dúvida sobre o que você contou, tá bom? Um ponto sobre isso. Um ponto sobre a oferta. Quando vocês forem construir a oferta de vocês, vocês precisam ter um modelo ali, mas na hora que estiver conversando com a pessoa, é muito interessante que a oferta converse com a pessoa, que a oferta se conecte com a pessoa, que dentro ali da tua estrutura de oferta que você criou, lá no teu Docs, no teu editor de texto, você cite onde ela está, onde ela quer chegar, o desafio dela. É aqui que você conecta todos os pontos. É aqui. Então você está falando para ela. É como se ela recebesse a oferta e falasse, cara, isso é para mim. Ela não tem dúvidas que é para ela. Ela pode ter uma dúvida sobre como funciona, sobre a data, se é online, se é presencial, como é, porém, isso também pode estar descrito na oferta, eu recomendo, mas é aqui que você faz algo específico para ela. Isso é o que muda o jogo de todo o roteiro, porque você está conversando direto com ela, tá? Henrique, só no WhatsApp, qual que é a diferença disso no WhatsApp, por telefone, por uma reunião como essa que a gente está fazendo? Eu já fiz de todas as formas, presencial, WhatsApp, telefone e via call, tá? Via reunião online. Funcionou em todos os cenários. Porém, o WhatsApp tem algumas características. Então, antes de eu entrar na próxima fase, eu vou explicar as características para vocês. Eu não tenho certeza quanto tempo exatamente eu tenho. Deixa eu só ver aqui se alguém da produção me dá um alô. Se alguém da produção estiver me ouvindo, só me lembra aí, por favor. Vou lhe dizer agora, 5 minutos.
Beleza. Então vamos lá. 5 minutos. Beleza, beleza. Então vamos lá. O que que acontece? Eu perdi o fio da meada aqui, eu falei que ia falar alguma coisa antes de falar a parte final. Se alguém lembrar, bota aí no chat. Mas eu vou entrar aqui para a gente dar uma acelerada, que eu tenho coisas ainda para passar para vocês. Bom, a parte 2, depois que eu fiz a oferta, a parte 2 é o quê? Apresentar a condição. Tá? Apresentar a condição. Então aqui é onde a gente vai falar do investimento. Eu coloquei ali que o objetivo é mostrar o investimento com ancoragem de escassez. Eu não sei se todo mundo sabe o que é ancoragem, tá? Ancoragem, eu vou explicar da maneira mais simples para vocês sempre olharem isso. Isso tá em qualquer loja de roupa. Muita gente usa isso de maneira imperceptível, mas a gente precisa usar de uma maneira bem inteligente. Ancoragem é o seguinte: quanto vale a minha solução? É quanto vale. Quanto vale está aqui. Aqui é quanto eu posso cobrar. Tá? Quanto eu posso cobrar. Então, por que isso? Porque é importante que valha mais do que você cobra. É importante que valha mais do que você cobra. Então, sempre que possível, olha para a tua solução, para o teu produto, para o teu serviço e fala, cara, quanto vale isso? Quanto vale isso? Tem dúvida? Chama um cliente que é mais próximo e pergunta, quanto você acha que vale isso aqui? Faz isso, explica para ele e tal. E aí, beleza, posso cobrar isso aqui, de acordo com as minhas margens, com o meu objetivo e tal, tá? Com escassez. Existem várias formas de usar escassez. E uma coisa que é muito ruim, que eu brinco que é a venda de sapato. É quando você entra numa loja de sapato, senta lá, experimenta, aí a pessoa fala, aí fala, beleza, gostei, eu vou só dar uma pesquisada, dar uma olhada e fala, mas só tem esse. Você tem praticamente certeza que lá no estoque tem 30, 50. Então por que a pessoa precisa mentir sobre isso? Então, isso é uma coisa que eu quero que fique bem, bem, bem guardado. A gente não precisa mentir. A gente não precisa usar técnicas de manipulação. Não precisa. Não precisa. Por quê? Isso não vai gerar confiança, isso vai te desconectar, isso vai desvalorizar o teu negócio. Ah, mas funciona. Funciona, mas isso funciona para quem não... Isso não é importante. Então, de acordo com os teus valores, com os teus princípios, com a cultura do teu negócio, pensa no longo prazo. Porque os clientes, às vezes, eles vão descobrir. E aí você vai ganhar um problema, tá? Então, procura usar a escassez de uma maneira inteligente. Você pode premiar quem paga primeiro, você pode trabalhar por lote, você pode trabalhar por vaga, você pode trabalhar por tempo, mas tem que ter coerência com tudo, com toda a tua comunicação. Então aqui eu coloquei um modelo, tá, de como eu fiz, como eu faço isso. Hoje o valor padrão para fazer parte o nome do produto é de, um exemplo, R$1.000. Que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão, que você coloca a tua condição, tá? Só que ao longo do tempo, a gente descobriu que aqueles que tomam decisões rápido sempre se tornam os melhores alunos. Isso aqui é verdade. Isso aqui foi algo que, nesse produto, fazia sentido. Por quê? Porque a gente percebeu que todo mundo que decidia rápido, quando a turma acabar, falou, cara, os caras que tiveram mais sucesso são aqueles que entraram, tomaram a decisão sem ficar de mimimi, né? E aí a gente colocou isso aqui. Então, sempre se tornam os melhores alunos. Por isso, a gente criou uma condição, um valor condicional, que é baseado em incentivo. Então, para você tomar a decisão, bom, eu vou seguir, isso aqui vocês vão ter aí para poder olhar, tá? Não se preocupem. E aí depois ali, ó, qual opção funciona para você? Aqui você pode perguntar o que te atende, o que é melhor para você ser parcelado no cartão. Aqui, de acordo com a tua condição, com a tua forma de pagamento, você vai perguntar isso. Não é interessante, veja, isso não é uma regra, não é interessante você virar para a pessoa e falar assim, você vai querer? Vamos fechar? Lembra, evita comunicações, evita jargões de venda, tá? Então, já dá duas opções para a pessoa. Aqui você fecha. Você faz uma pergunta dando uma ou duas opções de acordo com a tua forma de pagamento. Tá bom? E aí vai negociar se for preciso, vai depender da tua margem, vai depender de várias coisas. No final, gente, de todo esse roteiro que eu falei para vocês, existe 5 elementos que precisam estar ali no roteiro. Então agora vocês vão perceber como é que as coisas vão fazer sentido se você entender o princípio de cada parte, como eu expliquei, e olhar para a tua comunicação e falar, isso está acontecendo? Isso aqui tá? Isso aqui não tá? Então vamos ver cada um desses. O primeiro é a conexão. Vocês percebem que eu falei durante toda a palestra, a gente precisa se conectar, conexão. Por quê?
gerar confiança. Se conectem como vocês... Agora vem aqui o que sintetiza tudo isso. Se conectem como se vocês estivessem conversando com um amigo. Como é que você diria para um amigo isso assim? Como é que você diria essa parte para um amigo? Esse é o nível de conexão, tá? É como se a pessoa fosse uma amiga tua ali, porque ela vai ser teu cliente. Então, de acordo com o nível de relação que você quer com os teus clientes, pensa que você está conversando com um amigo, tá? Então, eu sempre penso isso porque me ajuda a me conectar muito mais com a pessoa, tá bom? Segundo ponto, energia. Também comentei durante a palestra aqui. A gente precisa imprimir energia. A venda precisa ter essa energia. Você precisa entrar na venda sabendo que ela vai acontecer. Poxa, mas tá acontecendo. Cara, você controla o teu cenário e o que acontece aqui dentro. Então você precisa colocar energia na tua conversa. Para o quê? Passar confiança, aquilo vai acontecer. Você está se posicionando, está guiando a pessoa. Tá? Isso é muito importante. Você precisa colocar essa energia na conversa, porque a pessoa sente, ela percebe. Poxa, mas é só texto. Eu uso a maioria das vezes texto. Então, assim, é só texto. Como é que ela percebe? Gente, eu não sei como, não sei o que tem dentro do WhatsApp, mas a pessoa percebe. Tá? Ela percebe pela conversa. Então, coloque energia, acredita na venda, acredita em você. Tá? Ponto A e B. Percebe que a maior parte do roteiro é você entender onde é que a pessoa está, onde é que ela quer chegar. E aqui existe uma lacuna que você vai preencher com a tua solução, com o teu caminho. Tá? Então, isso precisa acontecer. Eu descobri direito, eu entendi realmente o problema, porque às vezes você vai chegar lá no final e você não entendeu o problema. Aquilo não dói tanto, ou não faz muito sentido, ou só queria ver e tal, que não sei o que, entende? Então, precisa entender o ponto A e o ponto B, tá? Uma oferta conectiva. Olha lá, eu escolhi esse símbolo de propósito. Por quê? Eu ofereço. E a oferta precisa ter uma embalagem. A oferta é a embalagem. Lembra que eu falei, lá na frente eu vou falar da oferta e tal? É exatamente isso que eu queria dizer. Você não vende o teu produto aqui, você vende a oferta. Você não vende o teu serviço aqui, você vende a oferta. A pessoa não sabe o que tem dentro da caixinha. Ela sabe o que você fala para ela. Ela não sabe o que tem dentro da caixinha ali. Super bonito. Qual é a oferta? A melhor oferta é a melhor embalagem. A tua oferta é a embalagem. Dentro é o que você vai entregar para essa pessoa. Tá bom? Conectiva por quê? Porque vai conectar o ponto A e o ponto B. Vai mostrar para a pessoa, isso aí que você quer. Isso aí é o problema que você me contou. Vai fazer você chegar aqui. Tá? E a última coisa é o quê? A decisão. Gente, eu perceberam que eu não falo fechamento, né? Às vezes a gente tem que falar fechamento, porque é o que normalmente todo mundo sabe. Todo mundo, beleza, agora eu entendi o fechamento. Mas eu não chamo de fechamento por quê? Porque a pessoa está decidindo. Sabe o que ela está decidindo? Se ela vai conquistar o que você está prometendo para ela. A decisão é dela. Você está ajudando ela a decidir, entregando todos os elementos, falando que funciona para ela. E aí agora chegou a hora. E aí, você quer? Você está disposto? Você está comprometido em fazer? Só que você não fala dessa forma, né? Você faz isso no roteiro. Para chegar ali e já está tudo ok. Por quê? A pessoa só faz depois que ela decide. Ela precisa decidir. Tá? Então, esse é um momento importante de decidir a venda, porque ela está decidindo não é pagar. Esquece isso. A pessoa não está decidindo pagar, gente. A pessoa ela está decidindo atravessar a ponte que você prometeu para alcançar o que está lá do outro lado. Tá? Ela está decidindo a acreditar na solução e implementar. Tá bom? Bom, esses são os 5 elementos que vocês vão olhar dentro do roteiro, dentro das conversas de vocês. Tá bom? E assim, gente, uma coisa sobre isso quando eu falei da energia, por exemplo, de todos esses elementos que estão aqui, mas falando da energia, eu falei sobre a questão de vocês acreditarem na venda. E eu penso sempre o seguinte, eu olho os produtos e os serviços que eu vendo que eu acredito. Não vendo o que eu não acredito. Essa é um clichê, é um clichê. Por quê? Quando eu acredito e eu sei que aquilo vai transformar a vida das pessoas, seja qualquer solução, por qualquer motivo, aquilo vai trazer um benefício real para a pessoa, eu tenho obrigação de vender isso para ela. É assim que eu penso. Eu tenho obrigação. E eu me coloco nessa condição de explicar, cara, isso é para você. Se isso que você está me contando é verdade,
Isso é para você. Você tem que estar aqui. Você tem que adquirir isso. Essa é a energia. Por quê? Se a gente tem algo que pode ajudar as pessoas, a gente tem a obrigação de oferecer para elas. Beleza? Gente, é isso. Acho que eu consegui fechar os 5 minutos aí que faltavam. Na verdade, passou um pouquinho, mas está tudo Passei um pouquinho? Isso Show, é uma aula para todo mundo aqui, né? Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Gente, fez sentido para vocês? Pessoal, Show, maravilha. aí para umas 2 perguntas bem super rápidas. Show. Quem quiser perguntar, fica à vontade aí. Pergunte. Levanta a mãozinha quem quiser perguntar para a gente habilitar o som. Show. Sandra, obrigado. Obrigado, tá? Vi que tem uns comentários aqui. Ninguém. Tem uma pergunta aqui, acho que de Roberta. A diferença entre... eu acho que há de haver, né? A diferença de oferta pelo WhatsApp, não foi uma pergunta. Tá. O Marcelo comentou que aula de copy. Cara, é uma copy, como é que eu vou dizer, não tradicional, tá? É uma copy diferente da proposta que a gente tem, por exemplo, numa página de vendas. É uma copy conversacional, talvez. Se estou inventando isso agora, mas é através de uma conversa, tá? Porém, tem vários elementos de copy ali, tem várias coisas acontecendo ali nessa estrutura de conversa, tá? Pode falar, Marcelo. Cadê Marcelo? Habilita o som dele, pode habilitar o som dele aí. Deixa eu ver se eu encontro o Marcelo aqui, para ligar o som dele. Se eu encontrar primeiro, eu habilito. Marcelo, convidado aqui. Pode falar, Marcelo. Oi, Henrique, tudo bem, cara? Primeiro, parabéns pela aula, cara, tá sensacional a aula mesmo. Obrigado. E, Luciano, de onde você tá me ouvindo, cara, parabéns pela iniciativa foda o que você tá fazendo. Eu tô desde ontem assistindo as aulas e tá sensacional. Eu tenho uma pergunta que sou redator publicitário, tenho 15 anos aí de casa, mas eu estou começando agora no copy especificamente por isso. E eu queria te perguntar, especificamente para negócio de WhatsApp, né? Tu falou de conexão. Obviamente que fazer uma oferta dessa, ficar digitando tudo na mão pelo celular ou pelo WhatsApp web, isso leva um puta de um tempo. Só peço desculpa pelo meu filho lá atrás fazendo bagunça. Relaxa, a gente nem tá ouvindo. Você tem isso já um script pronto e vai só adaptando de acordo com o seu cliente, com as coisas, com as nuances? Como é que tu faz isso, cara? Exatamente. Eu coloco isso, por exemplo, em um Docs, tá? Em qualquer editor de texto, eu construo o roteiro para vender um determinado produto ou serviço, tá? E aí ele fica ali. Conforme eu vou conversar... Hoje, claro, é automático, eu não preciso olhar algumas coisas. Só quando muda o produto ou serviço, a parte da oferta é a parte que eu preciso olhar. Tá? Mas as perguntas, eu já entendi, porque eu já sei todas as fases de cor. Mas o que acontece é isso. O que eu sempre recomendo? Bota num doc do lado, constrói o teu roteiro, as perguntas que fazem sentido pro teu negócio, de acordo com o princípio de cada fase. Tá? Aquilo tá ali do lado. Conforme você vai conversando com o cara, você copia e cola. Porém, eu sempre dou um recheio na hora, que é o quê? Eu boto o molho na hora que eu tô com vontade de falar ali na hora para aquele cara. Eu coloco o nome dele, eu mudo uma palavra. Putz, Henrique, mas você já não criou de acordo com a pergunta que você... Sim. Mas mesmo assim, lembra, é natural. É o tipo de coisa que, tipo assim, eu tô dando essa resposta para você que poderia estar num texto, mas eu tô falando ela da minha maneira agora. E, cara, é o que eu falei, dá para atender de 80 a 100 pessoas por dia, sabe? Porque o que eu percebi muita gente, eu falo das 199 pessoas, né, que passaram pela página, não compraram e tal, são essas pessoas, saca? E, então, assim, o tamanho da conversão que a gente tem, a gente nem faz... Tipo assim, todo produto que eu puder fazer, o WhatsApp, dessa forma, eu prefiro. Porque o tamanho da conversão é maior, eu consigo colocar os melhores clientes para dentro, os melhores clientes, sabe? Consigo entender se aquilo é ou não é. Então, o nível de case é muito maior e tal. Então, tudo depende do objetivo. Ah, mas dá para escalar? Dá. A gente tem um case de cara que vende placa solar, que, cara, o cara tá fazendo 8 milhões, exatamente com isso. Entende? Então, tem negócios de vários tamanhos, de vários modelos, tá? Tem evento presencial, produto físico, e-commerce, produto digital. Então, assim, se encaixa bem porque você vai adaptar de acordo com o teu negócio. Respondi? Respondeu, perfeito. Só queria te perguntar mais uma coisa. Isso pode ser um produto de copywriter, vender roteiro para WhatsApp? Eu não venderia nada como copywriter nesse sentido, porque... Não, desculpa. Ser um produto de um copywriter, vender para especialistas, experts, seja lá quem for. Ser um serviço que o copywriter preste para alguém.
criar um roteiro via WhatsApp. Depende. Tipo, se você vai vender o roteiro pro cara, ok. Entende? Tipo, Sim, o cara vender um roteiro para alguém. para você fazer vai depender do teu modelo de negócios. Mas pode sim. Pode ser uma alternativa, tá? A Roberta lembrou uma coisa aqui, que foi o fio da meada que eu perdi aquela hora, que eu ia falar a diferença de vender no WhatsApp nos outros meios. O que acontece? No WhatsApp tem algumas características. Então, o cara tem o tiquezinho azul, tem gente que não usa, eu uso. E o que acontece? Eu não fico com a conversa aberta, eu mando o que eu tenho para mandar e saio da conversa. Por quê? Normalmente sempre tem muita gente, sempre tem várias pessoas para eu conversar. Então eu não fico ali esperando. Lembra? Eu me posiciono de modo que tem uma fila na minha porta. Sempre tem uma fila para o produto tal, para o produto tal, para o produto tal. Então, eu não fico à disposição do cara ali esperando dentro da conversa. São características, assim, sabe? Uso, na maioria das vezes, texto. Por quê? Para falar com uma grande quantidade de pessoas por dia, se eu coloco áudio, no dia seguinte eu falei com muita gente, eu não lembro o que eu falei. E aí eu tenho que ouvir os áudios de novo, entendeu? No texto eu já li de maneira muito mais rápida. Eu mando áudio em momentos muito específicos, muito específicos. Quando eu quero gerar uma conexão maior, quero explicar uma coisa que é muito complexa, tá? Ou que sinto alguma insegurança da pessoa, aí eu uso áudio. Porém, eu tenho um case de uma pessoa que eu acho que está até aqui, que é de uma equipe grande, de um grande player do mercado, que eu treinei, e que, cara, a maioria das vendas dela é por áudio, funciona para ela. Lembra que eu falei? É o teu molho, o teu tempero, tá? Então, no WhatsApp tem essa característica. Já no telefone, e quando você está sendo visto, né, ou no telefone, o que é importante? Você se manter tranquilo e confiante. Tá? Tranquilo e confiante. Porque se começa a gaguejar, se começa... Pera, tá? Então, assim, cuidado. Para fazer presencial, você tem que estar com aquilo de cor. Tem que estar com as fases aqui. Para fazer na call, por exemplo, você pode abrir um bloco de notas ali do lado com o teu roteiro. Tá? E por telefone você pode ir vendo. Tá? Mas o grande lance é tranquilidade, para você falar bem, para a pessoa perceber. Por isso que eu falei, pensa que você está conversando com um amigo. Tá? Leva dessa forma. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar aquela hora, Roberta. Olha só, cheguei aqui, Henrique. Show, maravilha. Já estouramos, triplicamos o estouro em dobro. Olha só, triplicamos em dobro. Mas eu quero te reconhecer e agradecer. Conteúdo de muito valor. Estivemos as 4 últimas palestras do evento. De um lado estava o Instagram com o Porcel, do outro lado estava você com o WhatsApp. Agora, do outro lado, temos o William, você conhece ele, falando, é a última palestra da outra sala, falando sobre WhatsApp. E aqui agora entra o Paulo Faustino, que é a maior referência do mercado português de marketing digital e também muito reconhecido no Brasil, pelo Afiliados Brasil. É ele que faz esse evento. E ele vai falar sobre Instagram para negócios. As 4 últimas palestras do How to Do, falando sobre as 2 ferramentas mais importantes do mercado brasileiro hoje. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Eu vou rolar aqui para o lado para ver as pessoas. Gente, quem gostou, bate palma aqui para o Henrique. Gratidão. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Você está de parabéns. E deixar aberto aqui, se você aceitar um convite, nós vamos dar continuidade na formação do pessoal do How to Do. Em uma outra oportunidade, você fazer uma live com a gente, mas sem só você como palestrante, eu, você e essa audiência aqui, para expandir mais isso tudo que você teve que compilar em 1 hora corrido aí e tirar dúvidas. Você topa isso? Fechado, só marcar. Cara, parabéns pela iniciativa. Gente, é incrível vocês estarem aqui em um domingo, tá? É uma oportunidade, como eu falei, a gente precisa se adaptar e aqui a gente consegue fazer dessa forma. Né? Então é só a gente entendendo, se adaptando, porque os obstáculos que vão estar aí não são para derrubar a gente, é para a gente entender como é que a gente cresce, como é que a gente melhora o caminho da gente, tá? Então, Luciano, parabéns, demais, incrível e, cara, conta comigo. Isso aí, domingão e Dia das Mães. Gente, salva de palmas, já temos que fechar a sala para abrir a outra. Mais uma vez, bom evento nesse finalzinho agora, então a reta final, as 2 últimas palestras. Gente, é agora ou nunca para a gente finalizar o como fazer. E o Henrique entregou aqui para vocês o como fazer. Valeu, gente. Até a próxima sala. Vamos lá, vamos lá. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Valeu.